Fala, galerinha do oitavo. Tudo certo aí, pessoal? Como é que vocês estão aí? Vamos todo mundo estudar, né? Não vamos usar a cabeça aí só para juntar piolho não, né, galera? Então, vamos aí para o novo conteúdo. Então, nosso novo conteúdo aí é sobre frase, oração e período. Tranquilo? Muito tranquilo isso daqui, tá certo? Então, vamos primeiro começar com frase. Nós vamos ter basicamente aí dois tipos de frases, tá? As nominais e as verbais, tá certo? Como o próprio nome já diz, a frase nominal são aquelas frases onde eu vou ter aí uma expressão, né, de sentido completo, só que eu não vou ter verbo. Alguns gramáticos, né, alguns linguistas afirmam que uma frase nominal ela tem verbo sim, mas o verbo não aparece. O verbo está implícito. Mas a discussão não é essa, tá? Nós vamos tratar as frases nominais como aquelas expressões de entendimento completo que não vão aparecer os verbos. Tudo bem, então? Então eu tenho aqui exemplos. Olá. Olá é uma frase. Por quê? Porque você entende o que está querendo dizer, é uma saudação, mas não tem verbo. Tudo bem? Então, se é uma expressão de sentido completo e não tem o verbo, eu vou chamar de frase nominal. A priori, na verdade, frase é todo aquele enunciado, todas as expressões que têm sentido completo. Aí a gente subdivide em frase nominal e frase verbal, tá? Outro tipo de frase nominal, bom dia. Não tem verbo, mas você compreende o que essa expressão quer dizer. Outra saudação também. Tudo bem? Outra frase nominal, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Graças a Deus é outra expressão de sentido completo que não tem verbo. Se não tem verbo e tem sentido completo, nós vamos chamar de frase nominal. Agora, as frases verbais, como o próprio nome já diz, são aquelas frases que têm sentido completo com a presença de verbo, tá certo? Então, eu tenho aqui o exemplo. O dia está lindo, tá? Então, eu tenho o verbo aqui, eu tenho sentido completo, eu tenho entendimento sobre o que quer dizer o dia está lindo, então eu tenho uma frase verbal, tranquilo? Outra frase verbal. Espero você em casa. Tá certo? Eu tenho a presença do verbo, é uma expressão de sentido completo, então é uma frase verbal. Tranquilo, galera. E continuando aí. Dentro da frase da oração do período, logicamente, na sequência nós temos a oração. Então, o que é a oração? Oração é todo enunciado, toda a expressão de sentido completo que tenha pelo menos um verbo. Ué, professor, mas isso não é o período, não é uma frase? Sim, ou seja, toda frase pode ser uma oração, mas nem toda oração pode ser uma frase. Por quê? Porque para ser oração tem que ter pelo menos um verbo. Se não tiver verbo, não é oração. Mas para ser frase, não há necessidade de ter verbo, né? Porque eu tenho lá a frase nominal. Tudo bem, então? Então, por definição, aqui está dizendo o seguinte, ó, uma oração é uma unidade sintática que indica uma ação verbal. As frases mais complexas apresentam um ou mais verbos ou locuções verbais. Para quem não sabe, locução verbal é quando eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal que vão formar somente um tempo verbal. Então, por exemplo, vou comprar roupa, né? Vou comprar roupa. Vou comprar, eu tenho o verbo auxiliar mais um verbo principal e esses dois verbos vão se juntar e formar um tempo verbal só. Então, nesse caso, é uma locução verbal. Entendido locução verbal?
Então, todas as vezes que eu tiver um verbo e uma locução verbal dentro de uma estrutura, eu chamo isso de oração. E aí o que acontece? Dependendo de quantos verbos eu tiver nessa estrutura, neste enunciado, eu conto a quantidade de orações. Então, por exemplo, eu fui ao cinema. Eu só tenho uma oração. Por quê? Porque eu tenho o verbo fui aqui. Então, eu só tenho uma oração. Aí, logo abaixo diz: eu fui ao cinema e me diverti muito. Agora eu tenho duas orações. Por que agora eu tenho duas orações? Porque agora eu tenho dois verbos, fui e diverti. Tranquilo? E logo abaixo diz: eu fui ao cinema e me diverti muito, apesar do filme ter sido horrível. Vocês já foram aí para cinema para assistir filme que o filme fosse horrível, gente? Eu já. Infelizmente, acontece, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho três verbos na mesma oração, quer dizer, que se encontram, eu vou dizer que são três orações. Tudo certo? Três orações. Professor, mas essa daqui tem duas. Não são quatro, não? Lembra da locução verbal que eu falei aqui, ó? Eu tenho o verbo principal e o verbo, quer dizer, o verbo auxiliar e o verbo principal aqui, que vai formar uma locução verbal, ou seja, são dois verbos que vão formar um tempo verbal só. Por isso que é chamado de locução verbal. Tranquilo, galera? Beleza, então. Continuando aí. E o período? O que vem a ser o período? O período é tudo aquilo que tiver oração. Ué, professor, espera lá. Tudo que tiver oração é período? Sim. Tudo que tiver verbo é oração em período? Sim. Tudo que tiver verbo tem sentido completo é frase, oração em período também? Sim, gente. Essas três coisas elas vão se relacionar no sentido do verbo, com a exceção da frase nominal, que não teremos o verbo. Então, um período ele não existe se não tiver verbo. Uma oração não existe se não tiver verbo. Uma frase existe se não tiver verbo. Então, guarde essa informação aí, que isso é muito importante. Tudo certo, então? Então, se eu tenho pelo menos uma oração ou um verbo no enunciado, já é período, rapaz. Você acredita num negócio desse? Já é período. Tudo certo? Então, eu tenho aqui como definição o seguinte, ó. De acordo com o número de orações que apresentam, os períodos podem ser classificados em simples, apenas uma oração, ou compostos, duas ou mais orações. Então, é isso, galera. Se eu tenho um período, se eu tenho uma oração ou um verbo, já é período. Tudo bem? Se eu tenho mais de um verbo que se correlaciona, esses verbos se correlacionam, nós vamos chamar de período composto. Agora, se o enunciado, a sentença se organiza em torno de um verbo só, eu tenho um período simples. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Período simples. Eu visitei minha tia ontem. Então, eu tenho o verbo aqui, visitei. Vou até dar uma marcadinha nele aqui para ficar legal, ó. Eu tenho aqui o verbo visitei. Nossa, professor, mas você marcou bem ruinzinho aí. Não, mas tudo bem. Então, eu tenho o verbo visitei. Se eu já tenho um verbo no enunciado, eu já considero isso como um período simples. Mas, professor, pode ser uma oração também? Sim, é uma oração também. Por quê? Porque eu tenho um verbo. Mas, professor, pode ser uma frase também? Sim. Por quê? Porque eu também tenho um verbo. Ah, professor, então a frase e a oração em período são a mesma coisa? Depende, tá? Depende. Se a frase não tiver verbo, não tem como ser oração.
Se a frase não tiver verbo, não tem como ser período. Tudo certo? A diferença é essa, tá? E o período composto, tá? Eu vou ter mais de um verbo que vão se correlacionar. Então, eu tenho o verbo visitei e o verbo estava. Percebo que essas duas orações, esses dois verbos, eles vão estar relacionados. Por que eles estão relacionados? Porque o primeiro verbo, ele tem relação com o acontecimento também do segundo. Então, a pessoa visitou a tia e observou que o tio não estava em casa. Então, se esses verbos estão se relacionando, nós temos aí um período composto. Tudo bem, pessoal? Vamos aí, então? Beleza, então. Vamos só dar uma revisada aqui, jogo rápido. Então, eu tenho a frase. O que é a frase? A frase é tudo aquilo que tem entendimento. Toda sentença que tem sentido completo. E aí eu vou ter, tá, duas formas de frase. Tá? A frase nominal, que são expressões sem verbos, e as frases verbais, que são expressões com verbos, sentenças com verbos. E aí eu tenho a oração, que precisa ter pelo menos um verbo para ser oração. Tudo certo? E eu conto a quantidade de orações dependendo da quantidade de verbos, tá bom? E para eu ter um período, eu tenho que ter pelo menos um verbo. Tudo certo? Se eu tenho mais de um verbo e esses verbos se relacionarem, isso será um período composto. Se é só um verbo, tá? E tem sentido completo, eu chamo isso de período simples. Tudo certo, galerinha? Então, beleza. Fiquem com essa atividade aí da página 158 a 159, tá certo? E 159, desculpe. E a parte que você não entendeu do vídeo aí, eu peço que você volte lá no ponto onde você não entendeu, assista novamente até que você tenha um entendimento aí. Tudo bom, galerinha? Então, um abraço e até a próxima aula.